eu quero falar sobre o corpo de Cristo, né? Nós somos corpo, não é verdade? E se a gente parar para pensar, é muito comum a gente falar ou a gente ouvir as pessoas falarem alguma coisa e viverem de uma maneira diferente daquilo que elas falam. Isso é muito triste, né? Porque quando a gente pensa na palavra de Deus, ela primeiro tem que ser vida para nós. Aliás, se tem uma coisa que é chata, é você ouvir sermão ou pregação ou falatório de pessoas à sua volta que você vê a vida delas e a vida delas é oposta àquilo que ela prega. Qual é a moral que a pessoa tem para falar uma coisa dessa? Muitas vezes, eu falo por mim, né, antes de ter um encontro de novo nascimento com o Senhor, eu ouvi algumas pessoas falarem do amor de Deus e eu ficava assim, cara, dá licença, não fala nada disso comigo, quem é você e tal. Eu também me achava o máximo, né? Mas a verdade é que isso acontece, as pessoas não experimentaram da graça de Deus, mas elas querem ir pela lei, pela força, pelo convencimento humano. E é verdade que, se você participou no domingo pela manhã e no domingo pela noite, você sabe que é possível sim que uma pessoa que não experimentou o novo nascimento possa fazer discípulos de Jesus, né? O Jean falou isso no domingo pela noite. E sim, é verdade, porque a palavra de Deus é poderosa. Mas você pensa aí numa pessoa do seu ciclo de convivência que fala que é cristã e vive de maneira oposta a isso gera vergonha para o Evangelho. E se você ainda não experimentou do amor de Deus, você vai ficar bem resistente. Foi o que aconteceu comigo, não é? E essa incoerência é muito triste. E muito mais triste quando está em nós. Né? Porque aqui, apesar de eu usar este exemplo, eu não estou aqui para falar do outro, eu estou aqui para falar de mim. E eu espero que você reflita sobre você, né? Porque falar do outro é muito fácil. E ver, olhar para as nossas dificuldades, as nossas debilidades com misericórdia, né? Misericórdia é quando você tem do outro, não de si próprio, né? Aí é autocomiseração. Mas tudo bem, vamos lá, vamos falar sobre corpo de Cristo, sobre igreja. E para a gente pensar na igreja, eu quero lembrar um pouquinho qual que é o propósito eterno de Deus. Né? Se a gente pegar lá em Gênesis 1, no versículo 26, Deus diz, então disse Deus, né? Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, olha que interessante. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que façamos. Deus não falou assim, farei, vou fazer, estou fazendo no singular. Ele falou façamos no plural. Vamos fazer juntos. Vamos quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é uma comunidade, ou uma unidade plural, como você preferir, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus não é não é sozinho. Não, Deus é uma comunidade, porque tem em comum. Né? Tá. E Ele vai nos fazer como? Conforme a semelhança dEle. Né? Nós não somos Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós temos sim uma comunidade. Nós somos uma comunidade quando pensamos que somos corpo, alma, que são as emoções, e espírito. Então, veja que nós também somos uma comunidade. E a igreja, que é o assunto principal da gente estar conversando aqui hoje, a igreja, o corpo de Cristo, também é uma comunidade. E a gente vai ler agora Romanos 12, versículo 5, se você puder abrir por gentileza. Romanos 12, 5, como é que está escrito? Somos muitos, formamos um corpo, e cada membro deste corpo está ligado a todos os outros. Logo, um membro não consegue funcionar sozinho, mas apenas em conjunto. Então a igreja, ela é uma comunidade, ela é várias pessoas que formam um corpo. Assim como o nosso corpo é corpo, alma ou emoções, espírito, que forma o nosso ser humano, nos forma, né? Aliás, se tirar as emoções, se tirar a alma de dentro de um corpo, ele perde as características do ser humano. Falei corpo, mas falei errado, né? Do ser humano. E só o
o espírito não é um ser humano, é um espírito. Então, vamos entender que existe um conjunto, não é? E principalmente se tratando da igreja. E o que é ser igreja? Porque eu até fico coçando para falar, né, que igreja não é um lugar, igreja não é o templo, igreja somos nós, acabei falando, né? Mas eu entendo que você já sabe disso, porque a gente repete isso tantas vezes, né? Se você chegou aqui pela primeira vez agora, tudo bem. Mas se você já ouviu outras ministrações, você sabe que nós somos a igreja, nós somos o templo, nós somos a morada de Cristo, nós somos a morada do Espírito Santo. Mas o que é ser igreja? Porque a igreja é, né? A igreja de Cristo, ela é a retomada desse propósito eterno que a gente acabou de ler, do ser semelhante a Deus. Nós não acabamos de ler em Gênesis 1, 26? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ser conforme a semelhança de Jesus é o propósito da minha e da sua vida. Aliás, o propósito de Deus para você e para mim, o propósito de Deus é ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Então, o que é ser igreja hoje? Hoje, ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo, é voltar à época, né, a quando fomos criados lá no Jardim do Éden, antes do pecado, porque o pecado destruiu essa semelhança. Né? Nós nos tornamos totalmente diferentes. Morreu o Espírito que nos tornava semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus, e em nós reinou o espírito da desobediência, reinou em nós o pecado. Não o pecado atitude pontual. Se você participou, mais uma vez eu digo, no domingo pela manhã o pastor Marcinho pregou sobre isso e falou sobre isso, que o pecado não é eu menti aqui e depois eu roubei ali. Mas e entre um pecado e o outro? Entre um pecado pontual e o outro, a nossa vida também é de pecado, se nós não nascemos de novo ainda, se nós não temos ainda uma nova vida em Cristo. Isso é importante a gente perceber. A vida no pecado é muito pior do que uma vida que tem pecados. Uma vida que eventualmente peca. Mas tudo bem. Se a gente já sabe que o corpo de Cristo é a igreja, né? Porque nós somos o corpo de Cristo, somos muitas pessoas que formam um corpo e cada membro desse corpo está ligado aos outros membros, ok? Então a gente sabe, corpo de Cristo é uma comunidade também. E Deus, como eu disse, começou esse projeto lá no Gênesis e o pecado atrapalhou, deturbou tudo isso que Deus iniciou. Então hoje, como igreja do Senhor, a gente é reconciliado através da morte e da ressurreição com Jesus, né? Cada um de nós tem o privilégio de fazer parte desse projeto de retomada desse propósito. Então a gente tem que entender o que é ser igreja. Ser igreja é retomar esse plano inicial de Deus sobre você e sobre mim, de sermos semelhantes a Jesus. Então como que pode ser, como que é possível eu falar que eu sou uma nova criatura, como falar que eu estou em Cristo, que Cristo está em mim, como dizer que eu sou semelhante a Jesus ou que eu estou num processo de crescimento, de amadurecimento na fé, se eu não estou no corpo? É possível você não fazer parte do corpo e ser parte do corpo? Sabe, não dá. Não dá, literalmente não dá. E apesar da gente estar vivendo um momento onde a nossa rotina mudou muito devido à pandemia do coronavírus, muitos de nós se acomodou no ficar em casa, se acomodou no participar online. E sabe, gente, relacionamento profundo online não dá. E eu não estou dizendo que online seja ruim necessariamente, mas vamos pensar numa analogia aqui. Eu conheço um casal que se conheceu pela internet, né? Ela daqui da nossa cidade, ele de outra cidade, se conheceram pela internet, começaram a conversar e ali se gostaram e começaram a namorar e decidiram se casar, né? Sabe o que aconteceu? Um deles se mudou para a cidade do outro,
se conheceram pessoalmente, namoraram, noivaram, casaram, tiveram filhos, né? Agora, pensa comigo, é possível, eu tenho até medo de ser possível, de já estar acontecendo, mas profundamente não é possível. É possível ter um relacionamento profundo com alguém, ao ponto de namorar, noivar, casar, constituir uma família pela internet? De maneira profunda, não. Pode até ter alguma loucura virtual aí que propõe algo parecido. Mas e aí? Vai constituir uma família? Vai conhecer o outro profundamente? Como que vai haver maturidade entre o casal que se conhece só pela internet, somente pela internet? Pode até se conhecer pela internet, gente. A internet não é ruim, mas há limites, né? E as pessoas, não só hoje, né? Antes da pandemia também, e eu vou dar alguns exemplos para você pensar comigo, refletir comigo. As pessoas, elas estão se distanciando do relacionamento, do andar junto, do ser corpo. E quando a palavra de Deus fala de corpo, ela não está falando simplesmente de você fazer parte de uma ideologia ou fazer parte de uma religião, de uma série de doutrinas e dogmas. Não, é fazer parte do relacionamento da igreja. Ô, gente, como que nós podemos amadurecer, como que nós podemos crescer se não houver em nossas vidas confrontos verdadeiros, conflitos? Porque, pensa só comigo, eu estou falando para uma câmera, não é? Você está me vendo por meio de uma tela. Se eu falar alguma coisa que te confronte, você pode ignorar, você pode falar, não é comigo, você pode entender que eu estou errado, que eu falei alguma coisa que não deveria, e é possível, né? Sou passivo de erros. Mas, e aí? E aí a vida que segue, amanhã tem outra live, amanhã tem outro assunto, e a gente vai seguindo, absorvendo conhecimento ou falando. Mas quando a gente está junto, no 1 a 1, cara a cara, conversando, e você fala comigo algo, ou eu falo com você algo que gera algum conflito, a gente pode tratar, a gente vai andar junto, a gente vai crescer, você e eu. Pela internet, é mais difícil. Eu não vou falar que é impossível nesse sentido especificamente, mas eu posso dizer que é impossível ser corpo de Cristo só pela internet. E sabe, gente, eu não estou falando para você ir para a Comunidade da Graça em Governador Valadares ou para a Comunidade da Graça em lugar X, Y, Z. Não, mas congregue, faça parte. E por que muita gente, né, as pessoas, muita gente está evitando a igreja, a vida como igreja, né? Porque igreja é muitos que formam um corpo, né? Então eu estou falando agora especificamente sobre estar nas reuniões presenciais, estar junto, viver exclusivamente aquele momento, que é outra coisa também que a internet atrapalha, na minha opinião, né? Na minha experiência. Quando eu estou participando da reunião de maneira online, eu estou vendo, por exemplo, o culto de celebração pela manhã, e eu posso estar tomando meu café da manhã ao mesmo tempo, eu paro um pouquinho, falo com fulano, o telefone toca, eu atendo. Sabe, não existe uma exclusividade da minha parte para com o momento. A gente perde muito. Então, quando a gente faz parte da igreja local, e eu falo igreja aí, não o corpo de Cristo, mas igreja, o ajuntamento de pessoas, tá? Da reunião da igreja, é muito interessante. E por que o pessoal não vai, né? Muita gente hoje não vai. Já coloco como topo aqui falando da pandemia, que pode ser uma justificativa, tá bem? Não estou falando que você deva sair de casa se colocando em risco por causa da pandemia que estamos vivenciando ainda. Mas espera lá, vamos refletir, porque vale a pena refletir.
Você está trabalhando em loco, está trabalhando lá no local, está saindo da sua casa, indo participar das atividades da sua empresa presencialmente? Você sai, frequenta outros locais? Porque o que às vezes pode estar acontecendo é das pessoas participarem de tudo presencialmente, menos da igreja, menos do relacionamento, menos da célula, né? Que é o que a gente chama na comuna, a gente chama de G100, que é o grupo menor, que é o grupo onde há mais interação. Eu já comentei com vocês em uma das lives que o meu G100 voltou a ser presencial. E a diferença é muito grande do G100 presencial para o G100 online, né? Por alguns motivos específicos, a gente está mantendo o híbrido por enquanto. Mas a ideia é se tornar presencial mesmo, para a gente ter mais proximidade, não necessariamente física, mas de olho no olho, de estar junto, né? De experimentar, de participar daquele momento de uma maneira diferente. Outras pessoas já não têm tempo, né? Essa já é uma desculpa antiga, não tem tempo. Outro não... os verdadeiros valores da pessoa já se perderam, não tem mais prioridade naquilo. Ou então, o que já aconteceu comigo, infelizmente, a pessoa vai à igreja, mas sempre encontra um problema, sempre tem alguma coisa de errada na igreja e não percebe que o nosso compromisso, o meu compromisso, o seu compromisso, não deve ser com a igreja, pessoas, necessariamente, principalmente, mas o nosso compromisso é principalmente com o Senhor. O meu compromisso com o meu irmão é por causa do meu compromisso com o Senhor, porque se não for, aí sai mesmo. Esse pastor fala uns negócios meio diferente. Não é heresia, não tem problema não, mas ele fala de uma maneira que eu não gosto de ouvir, aí eu vou sair. Aí o irmão falou isso comigo, a irmã ficou ofendida comigo, não conversa mais comigo, e eu já tentei fazer de tudo para a irmã conversar comigo e ela não quer, vou sair da igreja. Gente, por que nós estamos na igreja? Não é por causa do irmão X e irmão Y. O irmão X, o irmão Y, o irmão Z, o pastor, o fulano, o Beltrano, eles são bênção para nós crescermos, inclusive com os problemas que enfrentamos, também serve para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, tá? Mas o motivo principal de estarmos nos reunindo é porque a palavra de Deus fala para a gente fazer dessa maneira. E não é possível eu acreditar que a palavra de Deus está certa em tudo, menos nisso, porque não quero, né? Aliás, o que tem de gente que olha para a palavra de Deus e fala assim, não, isso aqui eu gosto, é certo, isso aqui eu não gosto, é errado. Gente, é ou não é? A palavra de Deus não é metade boa e metade ruim, não, é a palavra de Deus. Que Deus é esse? Que você está pensando que tem algo nele que ou ele é bom ou não é. E em Deus só há bondade. O que ele fala é e é, né? Porque Deus é o grande eu sou. Bom, a gente sabe que a igreja não é um prédio, a gente sabe que igreja somos nós, mas muito tem pegado essa ideia da igreja sou eu, para usar como desculpa para disfarçar o fato que na verdade não consegue viver uma vida na unidade plural, na comunidade, não consegue olhar com misericórdia para o erro do outro, não consegue escolher em Cristo desfrutar das virtudes do outro, do irmão. Porque deixa eu te contar uma coisa, sabe aquele irmão, aquela irmã que você vê um monte de defeito? Ele ou ela também tem um monte de virtudes. Sabia que sem conviver você não vai conseguir experimentar disso? Sabia que sem conviver você não cresce? E talvez você já tenha percebido o que tem sido ministrado continuamente na nossa comunidade atualmente é sobre crescimento. E o Jean falou uma coisa muito importante no domingo pela noite, neste domingo pela noite, não há crescimento sem nascimento, né? Primeiro a pessoa nasce para depois crescer. E sem o novo nascimento não há crescimento espiritual. Lembre disso. Então talvez o que acontece também é que a pessoa tem uma falsa ideia, uma ideia religiosa de conversão. Não, porque eu sou convertido, mas já nasceu de novo? Você mudou, foi só os seus comportamentos ou o seu coração foi transformado? Uma coisa forte, mas verdadeira.
para você e para mim também refletirmos. Não é possível dizer que nós cremos em Deus, mas não conseguir viver em comunidade. E eu não estou falando comunidade, denominação, comunidade da graça, não. Comunidade, união de pessoas, unidade plural. Porque nós dependemos do Espírito Santo, nós sabemos que somos todos iguais, nós fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo Espírito que nos trata, que nos poda, que trabalha em nós, mas trabalha em nós juntos. Para a gente ser cada dia mais o quê? Parecidos com Jesus. Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. E a gente, às vezes, acha melhor não ir na igreja porque vai sofrer. Porque vai ter que lidar com situações que não gostaria. Gente, sofrimento faz parte. Infelizmente, porque ninguém gosta de sofrer, faz parte, a gente aprende. A gente precisa entender que tudo isso que eu estou falando de ir in loco, né, que é verdade, mas antes de ir à igreja, a gente precisa ser igreja também, tá? Porque se eu não sou igreja e vou à igreja, ao que a gente chama de templo, ou o que a gente chama de prédio, a construção, aquela reunião, se eu não sou igreja, mas eu estou indo à reunião da igreja, normalmente eu vou com a mentalidade de consumidor, né? Eu quero lá para ouvir a palavra, quero ver o que o pastor vai falar para mim, para eu me alimentar. Como que eu vou ser suprido espiritualmente, né? Ou então, eu nem estou preocupado com o espiritual, eu vou porque existe uma regra social, né? As pessoas esperam de mim que eu vá à igreja. Então eu vou à igreja. Ou então, uma visão religiosa. Eu preciso ir à igreja porque é um mandamento do Senhor, e aí eu vou lá para não ser punido, para não ser castigado, eu vou participar, e ai meu Deus, ai meu Deus. Bom, se nós não formos à reunião para expressar a vida em comunidade, a família de Jesus na terra, o amor, a compaixão e a graça do Pai em mim e em você, uns nos outros, se não for para isso, há grandes chances da gente se frustrar mesmo. E aquelas desculpas que a gente falou se tornarem realidade na nossa vida. Ah, eu não vou não. Cara, essa pandemia, eu já tenho que ir em tanto lugar, é um lugar a menos para eu ir, né? É um lugar a menos, então é menos arriscado de eu contrair o coronavírus. Lá a gente está com um distanciamento de 1,5 m, se eu não estou enganado, todos usando máscara, álcool em gel espalhado por todos os lugares, janelas abertas, ar-condicionado ligado para o ar espalhar. Então as janelas abertas, as portas abertas, o ar-condicionado ligado para o ar circular mais. E é o lugar mais propício? Não. Pode ter certeza que o clube que você frequenta tem muito mais probabilidade lá, galerão todo lá na piscina, ou o local de trabalho, onde muitos não conseguem permanecer de máscara o tempo todo, ou permanece de máscara, mas está lá no teclado de um, está lá no teclado de outro, enfim. Vocês sabem que não é do jeito que as pessoas falam, no sentido de vai em todos os lugares, e a igreja que está com todos os critérios, aliás, eu nunca vi nenhum estabelecimento com mais critérios rigorosos como na igreja onde eu faço parte, né? Porque eu não fui nas outras. Mas tudo bem, a gente sabe, né, que a igreja de Jesus, ela é sal da terra e luz do mundo, né? O poder de Deus se manifesta na vida da igreja, da comunidade, do grupo, do ajuntamento. E é lógico que esse ajuntamento também, como eu disse, nós somos somos igreja antes de ir à igreja. Mas é na comunidade que Deus gosta de trabalhar, que Deus faz exemplo quando em Pentecoste, né, Atos dos Apóstolos, nós vemos como que o Espírito Santo agiu, eles estavam reunidos. Por quê? Porque houve um mandamento de Jesus, vocês vão lá, me espere até que do alto seja derramado o Espírito. Aqueles que não foram,
não foi derramado o Espírito sobre eles individualmente, foi derramado sobre aqueles que estavam juntos, não é? Uma outra coisa importante a gente entender, que na reunião presencial da igreja, a gente consegue amar a Deus e ao próximo. Porque amar o próximo pela internet, na realidade mesmo, porque o amor ele é atitude, né, gente? Amor é atitude. Amor é andar junto. Amor é se desgastar. Como que eu vou amar o próximo sem conviver com ele? Como que eu vou amar o próximo sem andar junto com ele? Falar que ama a Deus é fácil. Mas como nós temos, né, conversado desde antes, amar a Deus e não fazer o que ele fala, no que ele manda, também não é possível. Ou você ama a Deus obedecendo, ou você não ama, porque amor é atitude. Abra comigo, por favor, Mateus 22, nós vamos ler o 37, o 38 e o 39. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como que a gente vai obedecer a estes mandamentos sem andar junto um com o outro? Não é possível. Não é possível amar ao próximo fechado, enclausurado e sem se relacionar com ele. E, gente, pelo amor de Deus, eu sei que nós estamos num momento de pandemia. Se você não está vacinado, não está vacinada, não vá, não faça, tá? É ter prudência. Por isso que eu te chamei e te convidei para refletir. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Como está a nossa rotina e justifica o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Percebe? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu já, graças a Deus, já tomei 2 doses da vacina. Então, eu já estou trabalhando presencialmente. Eu já participo de reuniões que são necessárias participar presencialmente. Aquelas que podem ser online, participo online. Com prudência, com máscara, beleza, show de bola. Não tem justificativa para mim participar de tudo presencialmente e não participar da reunião da igreja presencialmente. Percebe? Então, na minha reflexão pessoal, eu entendo que para mim, para o que eu estou vivendo, não justifica. Agora, você tem uma situação diferente da minha, que eu não conheço. Talvez você tenha alguma comorbidade séria que vá te deixar muito exposto. Pelo amor de Deus, fique em casa. Tudo bem? Não quero que você se exponha a riscos por má interpretação. Ok? Então tá. Agora, você está saindo para cima e para baixo, está fazendo parte de tudo presencialmente. É para você que eu estou questionando. Tá bom? Combinado? E essa palavra que eu estou trazendo para você, ela tá além de pandemia, porque esse problema de não querer congregar, de mimimi, de achar que, eu fui e o irmão falou comigo de um jeito que eu não gostei, eu vou sair dessa igreja. Isso é antigo, não é de hoje, não é de ontem, nem de anteontem não. Então entenda que essa palavra, ela não tem a ver especificamente com a pandemia. A pandemia é só um momento que nós estamos vivendo e meio que casa com o que eu estou falando e o que nós estamos lendo, tá? Mas atenção, a reflexão é individual, baseado naquilo que você está vivendo, por favor, tá bom? Então tá, dito isso, vamos lembrar que a igreja não existe para nós, que é outra coisa importante também, que eu até comentei, né? A pessoa vai com expectativa de receber. Eu quero ir porque o pastor vai ter uma palavra maravilhosa e eu vou me alimentar dessa palavra. E aí fica uma semana de segunda a sábado sem comer nada, sem se alimentar da palavra, sem se alimentar da intimidade com Deus, esperando domingo que vem ou esperando o dia na célula para receber um pouco mais de alimento. Aí chega lá faminto, me dá mais comida, me dá mais alimento. E aí a palavra de Deus é ministrada e você, que alimento maravilhoso, delicioso, agora eu vou para casa e semana que vem tem mais. A gente almoça todo dia, né, gente? A gente toma café todo dia, a gente se alimenta todo dia de comida.
Por que que vai ser diferente com a palavra de Deus? Nós vamos à igreja para os outros. Porque a igreja existe para os que não são da igreja. Você precisa entender isso. A igreja se reúne para receber os que não são da igreja. Se a gente abrir agora em 1 Coríntios 12, eu acho importante a gente ler esse texto. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 27. Vai falar um pouquinho sobre o corpo, essa unidade, né? 1 Coríntios 12, 12 a 27. Ora, assim como o corpo é unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um corpo, ou seja, muitos membros formam um corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Gente, escuta essa parte que eu vou repetir. Que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Beleza? Continuando, para a gente encerrar. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Só reforça aquilo que a gente falou, né? Que há pluralidade na unidade. A comunidade é composta por vários membros, né? E para que tem isso? Para que tem vários? Para que a gente está nessa pluralidade com unidade? Então está lá no versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns pelos outros. Como que a gente vai cuidar um dos outros sem nos relacionar? Como que nós vamos cuidar uns dos outros sem nos relacionar? A igreja, você e eu, somos a esperança para o mundo. Como que a gente vai se posicionar em relação a isso, né? Se você pegar lá em Gálatas 6:10, está escrito assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então, Paulo está falando conosco, com você e comigo, igreja do Senhor, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou os da família da fé, ou seja, uns aos outros. Bom, online é bom até certo ponto. Lembra do exemplo que eu dei do namorado e da namorada? Se conheceram pela internet, mas vai casar? Vai se juntar fisicamente, presencialmente, vai estar junto de verdade, porque o relacionamento por internet, ele tem um limite. É muito limitado. A gente tem conhecimento, mas a gente quer viver junto, a gente quer andar junto, a gente quer expressar o amor com as nossas atitudes, né?
E umas perguntas que eu acho importante a gente fazer para nossa reflexão. O que tem nos impedido de ser igreja? Tem algo nos impedindo de ser igreja? Você entendeu que igreja ela é além da reunião presencial. Nós somos o corpo de Cristo. Nós, você e eu. Não o templo físico, o prédio, não. Mas é importante que você e eu nos reunamos, sim, estejamos juntos. Eu não tenho condições de ir presencialmente por causa da pandemia, por causa de problemas de comorbidade, então não vá. Mas busque se relacionar com pessoas do corpo de Cristo de maneira segura, de maneira respeitosa, no sentido de respeitando os critérios de saúde que foram sugeridos pelos órgãos de saúde para evitar o contágio, né? Mas o que tem acontecido para que a gente pregue uma coisa e viva diferente daquilo que a gente prega, rejeitando a vida em comunidade que o Senhor colocou nas nossas mãos? Eu quero lembrar com você de um texto que está em Atos também, quando Pedro e João, eles estão entrando no templo, né? E aí um mendigo fala, dá uma moedinha, tal, pediu esmola para eles, e eles param entrando no templo e falam, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, toma a tua cama e anda. Você já parou para pensar que eles estavam entrando no templo? Eles já estavam entrando cheios do Espírito Santo. A gente às vezes acha que a gente tem que entrar no templo vazio para ser cheio lá dentro e sair cheio. Não é assim que funciona. Na palavra de Deus, não. Na palavra de Deus, não. Mas então, já que eles já estavam cheios, por que eles estavam indo lá? Porque é maravilhoso andar em comunhão com os irmãos. É maravilhoso andar junto com os irmãos. É maravilhoso compartilhar com os irmãos. É maravilhoso receber dos irmãos também o compartilhamento. Ajudar uns aos outros. Como que nós vamos exercer os mandamentos recíprocos sem nos relacionar com as pessoas? Os mandamentos recíprocos são aqueles que você faz e o outro faz para você também, né? O amor é o maior deles, porque o amor é um mandamento de mim para você e de você para mim. Não quer dizer que se você não praticar comigo, eu não vou praticar com você. Ele não é... A reciprocidade não se dá no sentido que eu só faço se você fizer. Não, mas o mandamento é recíproco para mim e para você, né? Gente, a gente precisa ser igreja. A gente tem que cumprir o propósito eterno de Deus, que é ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. E Deus quer usar você, usar a mim, como agente de transformação de vidas. Deus é Deus de relacionamentos. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, mas também uns com os outros, como igreja de Jesus, como a igreja de Cristo, como o corpo de Cristo. Lembre-se sempre, nós somos corpo. E o corpo no singular, muitos membros, um corpo. O corpo deve estar unido. Não para a gente se exaltar, não. A gente vai crescer, a gente vai amadurecer, mas principalmente para a glória de Deus, para alcançar o perdido e para fazer aquilo que a palavra nos ordena, para obedecermos a Ele. Amém, queridos?